portanto, esses encontros que vocês fazem são reuniões para a oração. Falou na celebração da fé, portanto, que creio que acontece nesses encontros. São também para a partilha do que são as angústias do dia-a-dia, os problemas, etc. Sim. São reuniões, como disse bem, que normalmente começam por um grande tempo de oração e depois é uma reunião onde nós fazemos um balanço do mês que passou, desde o último encontro que tivemos, o que é que se passou, a vários níveis, e que perspectivam o mês seguinte, porque depois também há um tema a tratar para nós refletirmos em casal e em equipa e que vamos trocando até opiniões. Têm aí uma agenda própria temática ou trazem para os vossos encontros o que são os problemas das sociedades, etc? Não, temos uma agenda própria. Temos vários momentos. Temos uma agenda própria na reunião. Mas imagine uma reunião de família, em que os avós se juntam com os pais, com os filhos, com os netos, com os tios, e se reúnem à volta de uma festa, de uma celebração, do aniversário, e conversam ao longo do serão. Normalmente isso é uma conversa sem estrutura, vai correndo, não é? Aqui é um pouco semelhante a isso, com uma estrutura. Portanto, temos vários momentos ao longo da noite, temos um dos momentos que é o tema, e esse é o momento que nos liga à realidade, não é? À realidade da vida concreta, onde nós podemos pôr e partilhar as nossas opiniões e as nossas posições, não é? Temos outro tempo, que é, como a Ana dizia, o partilharmos a nossa vida completa, incluindo a nossa vida espiritual e a forma como nós nos estamos a aproximar mais ou menos de Cristo. E são esses momentos que compõem, portanto, a totalidade da reunião. Mas também não fiquemos com a ideia de uma coisa super estruturada, porque, por exemplo, durante o jantar a conversa flui e todos estes temas que nós vamos vivendo e com que nos vamos confrontando no nosso dia-a-dia vão aparecendo. E, portanto, há vários momentos, todos, uns mais estruturados que outros, mas é isso, é uma grande reunião de um grupo de amigos, de uma comunidade. E que tem como base a pertença à Igreja e que tem como base a nossa fé em Jesus Cristo. Eu pegava só neste último ponto para dar outra nota, que é também uma oportunidade de formação. A presença de um sacerdote que concretiza a ligação à Igreja é também a oportunidade para que aquilo que eu acho ou aquilo que o outro casal acha, aquilo que nós muitas vezes chamamos o achismo, seja... A axiologia, não é? Seja esclarecido. Não é? E dessa forma vamos sendo melhor preparados para a nossa atividade, não só como indivíduos, como casal, mas também a nossa atividade empenhada na Igreja. Muitos dos casais das equipas de Nossa Senhora, como acontece com muitos outros movimentos, que são movimentos de espiritualidade e de formação, portanto não são propriamente movimentos de ação, mas muitos casais do movimento são casais ativos, no sentido que empenham-se na paróquia, empenham-se na diocese, empenham-se nesta ou naquela ação social e partem para essas missões formados, ou melhor preparados, talvez, com esta preparação que fazem uma vez por mês. Uma das coisas que nós dizemos muito no movimento é que nós não somos um movimento de ação, mas somos um movimento de casais ativos. E o movimento desafia exatamente, é um dos objetivos do movimento, é desafiar os casais, equipistas, a empenharem-se na ação a vários níveis, a nível social, a nível de igreja, naquilo que o seu carisma e o seu dom mais o chamar. A partir do suporte que conseguem em conjunto, não é? Enquanto casal. 70 anos é a história deste movimento que nasceu em França, não é? Ele foi se estendendo por todo o mundo com esta metodologia que acabaram de descrever. Sim. Pois isso é que é extraordinário, porque, como disse no início, e bem, isto nasceu de um conjunto de casais jovens que abordou o padre Caffarel, na altura, estávamos em 39, imediatamente antes da guerra, e aquela experiência forte que os uniu, que durou meses, até ao início da guerra. O mais natural teria sido acabar, porque com aquela circunstância de uma guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, que durou uns anos, como sabemos, 39 a 45, ao contrário de acabar, essa experiência reforçou-a. Porquê? Porque em tempos difíceis a necessidade de entreajuda aumenta. E aqueles casais que de início se começaram a juntar e a reunir, que foram depois dispersos pela França toda por causa das circunstâncias da guerra, ao contrário, repito, de terem morrido, de terem acabado, dispersaram e foram semear essa ideia em vários sítios da França, o que fez com que logo a seguir à guerra o número de equipas em França explodiu.
E quando estas coisas explodem, por alguma razão não é com certeza pela força dos homens, e nós acreditamos que é pela força do espírito. Quer dizer, havia qualquer coisa no início que fazia falta à vida do casal. E isso nós, hoje, podemos afirmá-lo com a nossa vida. Quer dizer, nós estamos num movimento há 28 anos, estamos casados há 33, portanto tivemos 5 anos casados antes de estar no movimento e tivemos 28 anos no movimento, e podemos afirmar que vale a pena nós não acordarmos um dia distraídos, olhando para trás para a nossa vida e perceber que ela foi feita ao correr da pena, sem cuidado, sem atenção, e, antes pelo contrário, ir todos os meses parando, desligando o motor do carro, dar tempo à reflexão e pensar como é que se pode... Portanto, havia qualquer coisa no início que fez com que depois, isto na década de 50, poucos anos depois, o movimento passa para a Bélgica, passa para todo o resto da Europa, vai para o Brasil. Em 1950, o movimento nasce no Brasil. Em 1955, em Portugal. Portanto, ao longo dos anos, nós vamos ver, hoje temos um movimento com 75 países, com... muitos casais envolvidos. Muitos casais envolvidos. Quer dizer, não é propriamente um movimento de massas, nós somos mais um movimento, como tudo na Igreja, um fermento na massa. Não é? Às vezes queremos é que o fermento, gostávamos que o fermento funcionasse mais depressa. Não é? O problema é que a escala de tempo humana não é a escala de tempo de Deus, e portanto ele lá sabe o tempo e a forma e o modo como as coisas se desenvolvem, e por isso não devemos criar angústias. Mas a verdade é que, se nós olharmos para o mundo, temos mais de 100 mil membros hoje em dia no movimento. Em Portugal, tem ideia de quantos casais? Em Portugal temos 13.400 membros do movimento, o que significa que temos uma percentagem bastante significativa quando comparada com a cena mundial. O movimento tem o orgulho, e o orgulho nestas alturas não é pecado, dizer que é a língua mais falada, o português é a língua mais falada no movimento das equipas de Nossa Senhora, e Portugal ocupa o terceiro lugar em termos de depois da França. Por nossa via e por via do Brasil, não é?